Bem, vamos para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nossa entrevistada agora é a Ana Lúcia Souza Lopes, que é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Currículo e Sociedade, o GEICS, do Mackenzie, que fala sobre as aulas online para alunos do ensino superior. Bom dia, Ana Lúcia. Seja muito bem-vinda aqui Bom ao dia. Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada. Muito obrigada. Ana Lúcia, a gente sabe, né, as aulas lá quando começou a pandemia lá em março, né, as aulas migraram online, né, eu sei porque estou lá no doutorado lá na USP, lá na ECA. As aulas, a gente chegou lá em março, chegou a ter 2, 3 aulas presenciais, depois todo mundo migrou para o ambiente virtual, alguns professores cancelaram, outros continuaram, e agora no segundo semestre está tudo online, e está funcionando normalmente, tá super tranquilo, lógico que não ter a presença, né, não estar ali junto com os colegas e tal, é mais complicado, mas está funcionando. Como é que está aí no Mackenzie? Como é que está funcionando essas questões por aí? Então, a gente, como você falou, né, nós migramos para o ensino remoto e o nosso grupo de pesquisa resolveu tentar entender como esse impacto estava afetando ou não a aprendizagem dos alunos. Então, está todo mundo trabalhando, né? Mas, de alguma forma, a gente quis ouvir um pouco qual que era a percepção dos alunos, né? E o que a gente percebeu, então, que foi interessante na nossa pesquisa, era que, bom, 76% dos nossos alunos, eles estavam entre 18 e 30 anos. Então, é um grupo de alunos que nós podemos dizer que não forem nativos, mas são alunos que têm experiência com recursos tecnológicos, né? Nosso público é adulto, então é importante também destacar isso. Agora, uma coisa que nos chamou a atenção é que 54% dos alunos nunca tiveram contato com aulas online ou com educação à distância antes da quarentena, né? Então, nesse primeiro momento, como você falou, foi necessário uma adaptação importante, porque a pesquisa, inclusive, revelou que 45% deles não conseguiam organizar sua rotina para o estudo, né? Tá falhando um pouco a sua conexão. Tem hora que aparece o seu áudio, tem hora que desaparece. Acho que está dando para entender. Qualquer coisa a gente volta aí a refazer o contato, né? Quais foram os problemas apontados aí pelos alunos no aprendizado por meio de aulas virtuais? Então, na pesquisa, o que foi apontado é que eles tinham, na verdade, em torno de 45% dos alunos tinham dificuldade de organizar a rotina de estudo, né? E 25% de adaptar o trabalho, porque houve uma sobrecarga, todo mundo foi trabalhar em casa, né? Mais a rotina de estudos, né? E o que a gente percebeu também é que, num certo sentido, eles conseguiram se adaptar rapidamente a essa nova realidade. Como é que fica a partir de agora, né, esse momento? Assim, a gente tem aí também, várias pessoas se adaptaram, mas nós temos aí pessoas que não têm condições de acessar a aulas virtuais, de uma maneira geral. Eh, como é que vai ser esse momento aí de adaptação para as pessoas que têm menos condições de acessar as aulas virtualmente? Então, esse é um problema importante, né, que precisa ser observado, porque a nossa pesquisa revelou, embora nossa pesquisa ela está trabalhando aí com um corpus de 84% de estudantes de universidades privadas, né, então a gente não está nem entrando na discussão do estudante da universidade pública, que em muitos casos resolveram até não voltarem às aulas por conta de uma questão de infraestrutura, né? Mas mesmo nas particulares, nas privadas, nós vemos que nós temos aí cerca de 15% dos alunos que não têm estrutura, ou seja, não têm equipamentos, não têm acesso à internet, né?
E aí, o que as instituições têm feito, pelo que a gente tem observado, é justamente procurar adaptar as realidades para que esses alunos também tenham acesso às atividades, às aulas. Isso é um desafio grande, né? Tendo em vista que nós continuamos nesse ensino remoto. Então, o que eu poderia dizer é possível se adaptar, eles são uma geração que precisaria, né, nesse primeiro momento, se organizar em termos de tempo. Acho que já essa primeira fase da pandemia permitiu isso, mas nós temos que olhar, né, então, justamente para esse grupo que fica de fora, né, que não tem condições e na sua grande maioria, a gente tem um grupo que não tem acesso e a gente tem um grupo muito importante, que é o grupo da inclusão, né, de alunos que têm deficiências, que têm dificuldades de aprendizagem e que precisam ter adaptações dentro deste novo cenário, né, dentro deste suporte aqui virtual. Então, esse foi um dos desafios que a pesquisa nos apontou também. Ana Lúcia, com os resultados da pesquisa, qual que é a conclusão final sobre a adaptação dos alunos a esse novo método de ensino? Com todos esses parâmetros aí, com toda essa análise que você fez. Então, essa pesquisa, ela está ainda no começo, né? A gente deve avançar ainda mais, né? Mas o que nós pudemos identificar neste primeiro momento é que os alunos também têm uma necessidade grande de interação com o professor. Isso é algo que precisa ser trabalhado. Talvez nesse momento do professor também se adaptar, prepara videoaula, teleaula, organiza aqui a sala virtual, que ele também não estava muito acostumado, o espaço de conversa, o espaço de acolhimento, né? Isso a pesquisa demonstrou que os alunos estavam sentindo muito essa necessidade e tudo isso impacta no processo de aprendizagem. Então, a pesquisa ainda vai avançar, mas alguns passos são importantes para a gente pensar. Então, essa questão da inclusão é muito importante, pensar nesta forma de estabelecer um relacionamento, um contato mais próximo com o estudante, né? Essa relação entre professor e aluno, mesmo no virtual. Então, os momentos síncronos são momentos muito importantes que devem ser valorizados. E pensar, talvez, um pouco mais à frente, né? O que tudo isso, o que esse impacto vai causar na educação superior, né? Quando a gente volta para o presencial, os alunos têm uma expectativa de que esses formatos, de que essas linguagens que foram incorporadas nesse momento, de forma compulsória até, elas possam fazer parte da sala de aula desses estudantes, né? E aí um dado importante, como eu trouxe no início, de todo esse corpus, a gente teve na nossa pesquisa aí 726 respondentes do Brasil inteiro, né? Se a gente pensar que 54% desse público nunca teve nenhum contato com aulas virtuais, né? É um número expressivo, né? Para a gente pensar agora, quando voltamos, o quanto é importante a gente trabalhar numa perspectiva de incorporar, sim, essas tecnologias na sala de aula, em especial no ensino superior. Existe, Ana Lúcia, uma campanha de professores, né, e tal, que é a campanha Ligue a Câmera, vamos dizer assim, né? Alguns professores, gente, a gente se sente muito solitário nas aulas online, né? Todo mundo está com a câmera fechada. Por favor, enquanto a gente estiver falando, todo mundo com a câmera ligada, assim, né? Isso ajuda um pouco a resolver essa questão do não presencial, né? Porque tem gente reclamando, tem professor reclamando, principalmente, que se sente muito solitário nesse ambiente virtual, porque ele está lá com a câmera e está todo mundo com a carinha da foto, né? Você não sabe se o aluno está prestando atenção, se ele está fazendo outra coisa. Esse é um movimento legal aí para começar um pouco mais de afeto aí durante a aula? Olha, eu acho que essa é uma opção que os professores criaram, né? Mas eu acho que a gente tem outras formas de trazer essa participação do aluno, né? Porque a questão da câmera também tem alguns aspectos que a gente precisa respeitar, né? Às vezes o aluno está num lugar na casa dele
que ele não pode mostrar, que ele não quer mostrar, né? Ou que tem pessoas passando, circulando, talvez não seja o melhor ambiente. Mas o que eu tenho feito, eu vou falar da minha experiência, né? Sou professora da área de tecnologia, é criar momentos de interação durante a aula, em que eles possam participar do chat, você pode fazer questionamentos, você pode usar ferramentas interativas, né? Você pode abrir o diálogo e acho que uma das coisas que a gente precisa pensar muito é que nessa ruptura, o que aconteceu foi que os professores trouxeram muito aquilo que era do presencial, e a gente trabalha muitas vezes numa perspectiva muito de aula expositiva, ele trouxe isso para o online, né? E aí a nossa expectativa de atenção às telas é muito menor, né? 45 minutos um adulto fica concentrado olhando para uma tela. Então, pensar numa aula em que você cria alguns momentos em que o aluno participe, você tem algumas ferramentas, por exemplo, que você pode dividir os alunos em salas para que eles debatam e voltem e trabalhem com você. Você pode lançar mão de algumas ferramentas que permita que eles construam produtos, aprendizagens, mapas, né, durante a aula de forma síncrona. Então, significa que cada um está na sua casa, mas dentro daquela plataforma digital, está todo mundo trabalhando junto, né? Eu agora acabei de dar uma aula e eu fiz isso. A gente construiu um mapa mental sobre o tema de tecnologia, estava cada um na sua casa, a gente usou uma ferramenta e eles trabalhavam junto comigo dentro dessa ferramenta online, né? Então, quando acaba a aula, o aluno ele se sente parte daquela aula, né? Então, essa relação, essa conexão tem que ser do professor aluno, né? Então, talvez promover momentos assim, inclusive pausas na aula nesse sentido, né? Porque essa questão da gente ficar só no expositivo, a concentração é 45 minutos, então eu faço um momento expositivo, eu trago uma atividade como essa, depois eu volto, fecho, faço uma síntese, dá um dinamismo que a tecnologia tem essa potência para permitir, né? Acho que o próximo passo que a gente tem agora, primeiro a gente teve que se adaptar, agora a gente tem que se apropriar de tudo que essas ferramentas nos permitem para propiciar esses momentos de interação para os alunos, né? Eles têm que ter essa interação aluno a aluno também. Então, por exemplo, para mim, é muito difícil, esse semestre está mais difícil do que o semestre passado, porque, como você falou, a gente teve algumas semanas de aula, né? Eu recebo alunos do primeiro semestre, então eles nem se conhecem, né? Então, como é que a gente faz, né? Então, por exemplo, eu usei uma ferramenta para que eles se apresentassem dentro daquela ferramenta virtualmente, coloca uma foto, fala e deixo sempre muito livre a câmera, né? Então, só queria Tá. dizer, não acho que não é válida a ideia de pedir para os Aham. alunos abrirem a câmera, mas acho que tem muitas outras possibilidades de fazer com que o aluno participe da aula, né? Esteja Tá. presente, porque muitas vezes no presencial também é assim. Eles estão todos lá, mas a gente não sabe nem se eles estão prestando atenção na gente, né? Tá Então certo. aqui isso é mais gritante. Então a gente precisa criar estratégias para que eles façam parte dessa aula junto com você. Ana Lúcia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada a vocês pelo convite. Uma boa tarde a todos.